show do Flamengo no Maracanã, 4-1 contra a Portuguesa do Rio. E aí, Mauro, tá empolgado com o Mengão para essa temporada? Não pelo jogo em si, embora o jogo tenha mostrado coisas, inclusive é muito importante a gente não ficar só nos gols, né? Mas os melhores momentos. Teve um lance maravilhoso do Flamengo, que o Everton Ribeiro quase fez um gol de placa, né? Mais um, né? Como ele já fez pelo Cruzeiro, inclusive contra o próprio Flamengo. O Mengão deu show de bola ontem e agora a gente vai assistir aqui a imprensa paulista, a Jovem Pan Esportes. Tem o Maurão aqui que é carioca, é rubro-negro, torce pro Racing também, mas é rubro-negro. Tá muito bacana esse debate sobre a goleada que o Flamengo deu ontem. É claro, pé no chão, é português, bibi. Mas tá muito bacana. Mauro César, Bruno Prado, Vampeta, Mauro Betting chegou no meio do programa também. Rapaz, sempre esqueço o nome do apresentador. Me desculpa, apresentador, me desculpa. Vamos ver esse debate que tá bem bacana. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Então dá aquela força, se inscreve, aciona o sino e amassa o like, belezinha? Que tá bem bacana o debate aqui, né? Eles falaram sobre a goleada, falaram também que tem que pôr o pé no chão um pouquinho, é a estreia, falaram o que esse time do Flamengo pode melhorar e vai melhorar, né, gente? É só o primeiro jogo e, cara, tá fazendo um calor no Rio de Janeiro. Olha, vocês não têm noção do calor que tá fazendo aqui, rapaz. É um bafo absurdo, então tem que dar um desconto pra rapaziada pra isso também. Quarta-feira já tem Mengão de novo. Mas vambora, vamos lá, vamos ver o debate aqui da galera. Vamos falar agora do Flamengo, que deu show na estreia do Vitor Pereira, cavalaria toda à disposição. O time titular do Flamengo foi a campo no Maracanã, 4-1 contra a Portuguesa do Rio, primeiro teste, e o Flamengo passou e passou bem. 4-1 no Maracanã, Vampeta. Tá aí, Vitor Pereira fazendo a sua estreia, o Flamengo deu show com direito a baile, gol de peito do Pedro no Maracanã, Gabigol também foi às redes. Como é que você avalia essa estreia do Flamengo principal na temporada, Vamp? Então, o Flamengo, né, da temporada passada, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Léo Pereira não jogou, nem o Felipe Luiz, né? E nem o El Avião, que foi embora, o Rodinei. Né, eu tava vendo a escalação, a gente tava no programa aqui fazendo o Canelada, depois eu fui pra cara dos gols, né? Portuguesa, jogou com a cavalaria, é de se esperar mesmo. Esquadrado aí, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. Só que eu vendo depois os comentários, jogou de uma forma diferente, né? Que com o Dorival jogava com 3, né? Mais ou menos, né, Maldo? 3 e... Era um Losango, né? E com o Vitor Pereira jogou diferente, né? Tava lendo. Ontem começou com 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Os 2 atacantes mesmo, né? E o Gabigol com o Dorival saía, né? E ficou Pedro e... Eu tava vendo, porque eu só vi os gols meus, não assisti mais começando com o pé direito, né? Porque tem a final aí da Supercopa, né? E botou a cavalaria toda, que teve tempo para treinar tudo. O Vitor Pereira chegou depois, de se esperar uma goleada mesmo pelo time que tem. Mauro César, avaliação dessa goleada do Flamengo, deu para perceber alguma coisa diferente do Dorival Júnior, agora por estilo de jogo do Vitor Pereira. Flamengo 4, Portuguesa do Rio 1 no Maracanã. Mauro César. Eu acho que o mais importante do que a goleada foi perceber justamente as mudanças, né? Essa que o Vampeta destacou, né? O time jogava com o Losango no meio campo, né? Thiago Maia era o primeiro volante, o Everton Ribeiro por um lado, o João Gomes do outro e o Arrascaeta mais à frente. Ontem o time jogou 2 linhas de 4 no começo, né? Varela, Fabrício Bruno, não jogou o Léo Pereira, que sentiu lá uma lesão, lá um desconforto, alguma coisa. Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Aí depois Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta pela esquerda. Gabigol e Pedro. 4-4-2. Muito claro isso no desenho tático do time no primeiro tempo. Claro que os jogadores não ficam amarrados naquele setor do campo, né? Circula, movimenta, vem para o meio, abre pela ponta, enfim. Depois ele foi fazendo mudanças e aí o time foi mudando de sistema de jogo, né? Saída de bola também, teve variações. Houve um momento no segundo tempo que ele tinha o Thiago Maia abrir pela direita, o Fabrício Bruno ficava por dentro e o Davi Luiz pela esquerda, e aí fazia a saída de bola com 3 e os 2 laterais subiam. Já era o Mateuzinho que estava jogando. Varela, lateral direito mais marcador, uma guarda posição, forma ali na linha defensiva. Entra o Mateuzinho, é um outro estilo, jogador que busca mais a linha de fundo, fez até o cruzamento, uma boa jogada, né? Um passe até do Gabriel para ele, profundidade ali, buscando a linha de fundo, ele cruza, o Thiago Maia fez o 4º gol assim. Ou seja, teve claras mudanças e diferentes maneiras de jogar. Então acho que isso foi o mais importante. Com algum tempo de treinamento, não foi muito,
deu para perceber que o Vitor Pereira mudou já o estilo do jogo, o desenho do time, ele parte de uma outra formação tática, preservou os dois atacantes, o Gabriel e o Pedro jogando juntos, o Gabigol continua circulando, dando passe, vindo buscar o jogo, e o Pedro fica mais na área, e mudou durante o jogo, quando entrou o Marinho na direita e o Cebolinha pela esquerda. Depois ele usou o Vidal, não usou o Vidal como segundo homem de meio campo, algo parecido, usou o Vidal como meio, o Vidal jogou lá na frente. Dado momento, tinha Pulgar e Thiago Maia, os dois volantes, o Pulgar fazendo a saída de bola, depois Marinho, Vidal e Cebolinha e o Gabigol no ataque, o Pedro já tinha saído. Ou seja, o time mudou umas 3 ou 4 vezes de formação tática, maneira de fazer a saída de bola durante o jogo. É um laboratório, claramente, e ele falou na coletiva técnico que vai fazer, vai escalar o time mais forte possível em mais jogos para preparar a equipe para o dia 28 no jogo contra o Palmeiras, um sábado, né, o último sábado do mês, em Brasília pela Supercopa do Brasil, e depois tem a viagem para o Marrocos para jogar contra um adversário ainda não definido na semifinal do Mundial, e se passar, provavelmente enfrentar o Real Madrid no dia 11 de fevereiro. Dia 7 e 11 o Flamengo joga, o Real Madrid joga dia 8 e dia 11, isso se os dois vencerem, claro, os seus jogos nas semifinais. Mas acho que o mais importante foi nem o placar. Poderia ter sido, de repente, sei lá, perdeu 500 gols, ganhou de 1-0, mas foi ver que já tem uma coisa acontecendo. O técnico foi contratado para isso, e é muito claro que já tem algo acontecendo. E esse adversário ele conhecia, né? Porque no ano passado o Corinthians enfrentou a Portuguesa na Copa do Brasil, não venceu lá em Londrina, mando da Portuguesa, mas ambiente corintiano, e só garantiu a classificação no jogo de volta aqui em São Paulo. Então eu já conhecia a Portuguesa, que curiosamente enfrentou o Corinthians no ano passado, que é muito raro, né? O Corinthians jogar contra os pequenos times do Rio, mas a Copa do Brasil provocou esse confronto em 2022. Aí, portanto, o Flamengo dando show, o Flamengo já começou a temporada atropelando e nós temos aqui o Vitor Pereira. O jogo para o primeiro jogo, naturalmente tive que tirar algumas anotações para corrigir, porque isto é um processo para ir melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, a personalidade da equipa, mas isso eu já conhecia do ano passado. Uma equipa serena, uma equipa serena com bola, uma equipa que sabe ter bola, uma equipa momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores num domingo à tarde com sol e com praia para irem, portanto só mesmo com muita paixão, e de facto é uma torcida apaixonada. Tá aí o Vitor Pereira. O Mauro, ele falou, a gente tá começando esse trabalho, para um primeiro jogo tá legal, tá bacana, mas tem coisas que a gente precisa corrigir. Quais são essas coisas? Talvez aquela falha no gol da Portuguesa do Rio. O que o Flamengo precisa ajeitar nesse time, já que vai ter no dia 28 de janeiro o Palmeiras, e ainda tem Mundial de Clubes, tem agora Recopa Sul-Americana neste primeiro semestre, o próprio Campeonato Carioca, 4 títulos que o Flamengo tem para disputar nesse primeiro semestre, Mauro César. Eu acho que o gol nem é o caso. O gol foi uma falha individual do Ayrton Lucas, né, que estava até jogando bem. Ele teve um momento Pinola, lembra? Pinola cabeceando a bola para dentro da área na final de 2019, o Gabigol fazendo gol. Foi parecido. Ele cabeceou para dentro da área, erro individual, porque ele estava sozinho, mas estava bem posicionado. O lateral está ali para quê? Para cortar essa bola. Ele podia até deixar ela passar, dominar, fazer qualquer coisa, e ele cabeceou para o centro da área. Então é erro individual. Aí é uma questão que acho que não envolve o trabalho do técnico, uma falha específica de um jogador. Ele falou também da transição defensiva, do time ser mais rápido na recuperação, na retomada, né? Quando o time volta para tentar recuperar a bola e perde a posse. Acho que também a saída de bola pode melhorar, e a circulação da bola no ataque, com o adversário fechado, pode ser um pouco mais veloz. Ontem teve alguns momentos uma troca muito lenta, mas também o calor ontem no Rio de Janeiro, em alguns lugares teve sensação térmica de 54 graus. Também tem esse aspecto, né? O desgaste provocado por um calor absurdo, né? O jogo foi às 4 horas da tarde, né? Às 6 horas da tarde, aliás, mas ainda estava muito quente. Então, eu acho que é compreensível também, né? Tem que dar esse desconto. Mas acho que é por aí. Eu acho que é uma questão de melhorar essa questão da transição. A posse de bola mostrou variação, mas ela pode e tem que melhorar. E achei o jogo, a troca de passes um pouco lenta em alguns momentos, quando a Portuguesa, já no segundo tempo, ficava fechadinho ali,
Ele trocava passe, sem forçar o passe para furar o bloqueio defensivo do adversário. Acho que isso pode e deve melhorar também. Mas são questões absolutamente naturais, né? Ele está treinando o time há alguns dias, algumas semanas aí. Chegou quando? Chegou no começo do ano e tal, nem 2 semanas de treinamento, é muito pouco tempo o primeiro jogo. Acho que o primeiro jogo foi bom. Agora ele tem pouco tempo para colocar o time num estágio mínimo de competitividade dentro daquilo que ele pretende para enfrentar o Palmeiras e depois jogar o Mundial de Clubes. Agora, ele não herdou terra arrasada, é bom lembrar, né? O time teve momentos ruins no final da temporada, jogou partidas fracas, também muitas vezes desfalcado, né? Bem desfalcado, mas o time foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil na reta final de 2022, ou seja, ele pega um time campeão, um time que teve bons momentos com outro técnico, com o Dorival Júnior, bem diferente do cenário do ano anterior. Bruno Prado, tá aí, o Flamengo com direito a baile, deu show no Maracanã, 4-1, a sua avaliação sobre a estreia do time principal do Flamengo e a estreia do Vitor Pereira. Um time que tem muita qualidade, né? Então é um time que tem tudo para fazer um grande ano, crescer. O Vitor Pereira vai observando o elenco, claro que ele conhece os jogadores, mas sim, conhece de fora. Agora ele está trabalhando com os atletas, ele está testando alternativas. Essa formação de 2 linhas de 4 com Everton Ribeiro e Arrascaeta abertos já foi usada outras vezes por outros treinadores. O Jorge Jesus, na maioria dos jogos, usava essa formação, Arrascaeta partindo mais da esquerda para o meio, Bruno Henrique mais perto do Gabigol. Então tem tudo para funcionar, para dar certo. Você tem opções para mexer no time. Ele, no segundo tempo, até dentro dessas observações, tirou os 2 meias, colocou 2 atacantes pelo lado, Marinho e Everton Cebolinha. Tem o Vidal, né, que ele deixou claro que ele pretende usar mais avançado. Vidal, realmente, no atual estágio dele, não vai ser aquele cara que circula todo o meio campo, todo o campo, jogador que sempre foi muito dinâmico. Agora é um cara realmente para jogar mais perto de um atacante, ele jogar como ele 2 pontas abertos, ele por dentro atrás de um centroavante. Então hoje ele é mais um meia mais próximo do ataque do que aquele jogador de meio campo dinâmico que circula, que aparecia em todas as partes do campo. Já está mais velho, já está na fase final da carreira. Aí a adaptação, lado direito, o Everton Ribeiro é um meia que vem para dentro, aí o Varela já não vai tanto no fundo quanto o Rodinei. Aí você tem que adaptar, ver como vai fazer para ter mais força pelo lado. Do outro lado, o Ayrton Lucas, quando joga, vai mais à frente, o Felipe Luiz já fica um pouquinho mais. Aí quando tiver Varela e Felipe Luiz, como que vai ser esse apoio pelo lado? 2 caras que não vão tanto no fundo. Então são detalhes que o Vitor Pereira vai procurando. Tem o Gerson de volta, um excelente articulador, um cara que dita ritmo, que chega à frente, um ótimo jogador. O Gerson é mais jogador que o João Gomes, claramente, né? O João Gomes que está saindo, que foi o titular no ano passado, chega o Gerson, então ganha também em qualidade. Mas tem muito jogador bom à disposição, né? O Flamengo tem um elenco fortíssimo, tem tudo para dar certo. Claro que a exigência também é maior, mas o Vitor Pereira tem muita opção boa na mão dele. Ô Vamp, a gente até comentava ontem no Canelada que o Vitor Pereira agora começa a sua trajetória pelo Flamengo, a torcida do Corinthians não gosta muito dele e tem que fazer dar certo no Flamengo, né? Tipo assim, tem que fazer esse time jogar bola, jogar bem, vencer os títulos dessa temporada, porque você ser rejeitado pelas 2 principais torcidas do Brasil não é mole, não é fácil. Dá quase 70, 80 milhões aí, né? No país de 220. 80 milhões. Mais ou menos, né? Assim, em relação ao Corinthians, começou a temporada, tem que pensar no Lázaro. O Pereira está lá com o time, está aí para disputar 4 títulos no primeiro semestre. Né? O Corinthians está aqui no primeiro semestre, só tem um Campeonato Paulista. Tem que ficar atento, o Corinthians se preocupar com ele. Lá o pessoal já está no Rio treinando, já foi. Né? Já foi, vida que segue. Né? Só que o homem vai estar lá no Rio para disputar 4 títulos, um Mundial de Clubes, né? Sim. E cá em São Paulo não tem nada disso, né? Começou bem, com o pé direito. Ele estava no meio de semana contra o Audax, né, na estreia do Campeonato Carioca, que antecipou a rodada, que era esse jogo contra o Audax no meio de semana, era para ser na 5ª rodada, pelo fato de ter o Mundial de Clube, ter a Supercopa. O Flamengo joga de novo agora no meio de semana, né, pelo Campeonato Carioca. E aí a gente vai ver se vai repetir o time titular de novo, porque para dar mais entrosamento, porque tem um jogo contra o Palmeiras e depois embarca, né? E a torcida do Flamengo, sensacional. 51 mil torcedores no Maracanã em dia de sol e praia. Não, 80 mil em menos de 3 dias. Mas acho também que isso é um pouco dessa demanda reprimida, né? Há muito tempo sem ver os times jogarem, o torcedor fica com saudade, né? E aí vai no número grande mesmo nos jogos contra adversários que
não despertam tanto interesse. Mauro Betting, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso bate-pronto da Jovem Pan, falando do Flamengo, com direito a baile, show do Flamengo no Maracanã, 4-1 contra a Portuguesa do Rio. E aí, Mauro, tá empolgado com o Mengão para essa temporada? Não pelo jogo em si, embora o jogo tenha mostrado coisas, inclusive é muito importante a gente não ficar só nos gols, né? Mas os melhores momentos. Teve um lance maravilhoso do Flamengo, que o Everton Ribeiro quase fez um gol de placa, né? Mais um, né? Como ele já fez pelo Cruzeiro, inclusive contra o próprio Flamengo. Tantas vezes ele fez também outros jogos. Pereira, na coletiva ontem, Mauro Betting, ele falou que é um primeiro jogo, tal, pro primeiro jogo tá legal, o Flamengo venceu 4-1, mas que precisa corrigir algumas coisas. Que coisas são essas? O que o Flamengo precisa corrigir, Mauro Betting? Assim, ele usou a pintura da casa, né? Que ele usou uma expressão, eu achei bem legal, né? Que, ele assim, falou, não vou pintar a casa de novo. Até porque a base é mantida, tem uma volta de um baita reforço com o Gerson, que já conhece essa casa, já conhece as peças, digamos, os móveis dessa casa. Eu gostei da mobilidade, assim, um desenho tático um pouquinho diferente, mas ainda calma lá, até porque é só a Portuguesa do Rio que não jogou bem e tal. O Flamengo doou um gol, né? O gol foi uma infelicidade, mas o próprio Ayrton Lucas foi muito bem, Everton Ribeiro, todo mundo bem, Pedro, Gabi, enfim. E com tanta gente entrando, o Gerson muito bem, o João Gomes fará falta, mas você perde o João Gomes e traz um Gerson, com toda a identificação que ele tem dentro de campo e fora de campo com a torcida, o caminho está muito bem feito. Tá? Enfim, o Flamengo segue muito firme para a Supercopa, para o Mundial de Clubes, sim, né? Mas calma lá, foi um 4-1 contra a Portuguesa, vamos com calma e tal. Mas assim, tem muita coisa legal para acontecer e, de novo, esse elenco que ele tem para qualquer treinador é muito mais rico do que o do Corinthians, é mais rico do que o do Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense e de qualquer equipe da América do Sul. E pela ideia de jogo que o Vitor Pereira não conseguiu implementar no Corinthians, eu acho que tem tudo para crescer. Se não tiver problemas extracampo ou problemas de relacionamento interno, esse time do Flamengo tem muito a ver com as ideias de jogo do Vitor. Então pode ter um crescimento do Vitor e, claro, também do Flamengo. Cara, desse jogo de ontem, o que eu mais gostei do Vitor Pereira ontem foi justamente a variação tática do time do Flamengo. Entendeu? Você viu um Flamengo jogar num 4-4-2, a lá Jorge Jesus, como o Bruno Prado falou ali. No segundo tempo, você viu o Flamengo jogar com 2 pontas abertos, com o Marinho de um lado, Cebolinha do outro lado, também trabalhando por dentro. Você viu um Vidal jogar de meia, né, como o pessoal debateu aí também. Então, para um time ser vencedor e para você encarar um Real Madrid também no Mundial de Clubes, você tem que ter variação de jogo. Às vezes tá jogando ali e o jogo não encaixa com o jogo do adversário. Se você ficar insistindo naquilo, vai dar ruim. Então, o técnico conhecer o elenco, mexer nas peças e saber várias formas de jogar. O próprio Vitor Pereira falou na coletiva que o Flamengo sabe defender em bloco baixo, sabe defender em bloco médio, sabe defender em bloco avançado, que no caso é a marcação-pressão. É muito importante isso, entendeu? Porque o time precisa ter essa variedade tática. E os grandes times pela Europa têm essa variedade tática, eu acredito que seja assim que o Vitor Pereira pensa, tá? Eu queria destacar aqui também a atuação do Gabigol, que vestiu a camisa 10 do Zico e, olha, desfilou dentro de campo. É apenas a Portuguesa, claro, mas já acho que é um bom sinal aí pro decorrer da temporada. E vale lembrar que o Gabigol está a 8 gols de se tornar o 10º maior artilheiro da história do Flamengo de todos os tempos, meu querido. Então, segura essa aí que em breve, contagem regressiva, meu parceiro. Então, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Ó, beijão pra todos vocês, tamo juntão. Saudações rubro-negras.